Olá, meu amigo, minha amiga, o meu nome é Edson Klebs Negre, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós temos como leitura para a nossa reflexão Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje, dia 15 de julho, as leituras são compostas apenas por três versículos bíblicos. Mas esses três versículos bíblicos, eles são suficientes para nós passarmos muitas horas de reflexão. Como já comentamos em outros momentos, todas as vezes quando nós utilizarmos, seja como mantra, como meditação, como maneira de nós meditarmos pessoalmente ou comunitariamente, um versículo ele é suficiente para nós termos ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, sem dúvidas de fala. Porque quando nós citamos um texto, e é importante nós assim sempre levarmos em conta ou termos em consideração isso, para nós entendermos a composição do todo da Bíblia. Um texto, ele é nunca desconexo com outros textos, sejam eles do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, que é o caso do Evangelho de hoje. O Evangelho, então, ele é do Novo Testamento, mas nem por isso ele está desligado, desconectado do Antigo Testamento. Não está. E isso vale também quando nós lemos os textos do Antigo Testamento. É importante nós lermos o Antigo Testamento com esse olhar do Novo Testamento. Como que Jesus participa, como que ele está presente ou ausente do Antigo Testamento. E às vezes nós podemos também perceber que Jesus está também ausente do próprio Novo Testamento. Mas porque nós interpretamos geralmente fora desta compreensão cristológica. Cristológica que é o estudo sobre a pessoa de Jesus. E no mesmo tempo a divindade de Jesus. Então é importante para nós entendermos o texto, principalmente o de hoje, como que esse peso ele está ligado, sem dúvidas, ao Antigo Testamento. Como que as lideranças que estão agora nesse texto de Mateus, ou na literatura de Mateus, ou matiana, podemos dizer assim, como que elas continuam com aquela obrigação maciça, aquela obrigação doída sobre as pessoas que muitas vezes não entendem o que está escrito naquelas leis ou naqueles preceitos. Imaginemos nós aqui no primeiro século da era cristã. Se hoje nós temos N motivos também para reconfigurarmos, podemos dizer assim, as leis, sejam elas de todos os âmbitos, de todas as instituições, como que nós poderíamos fazer com que estas leis fossem mais suavizadas? Suavizadas no sentido de trazer como finalidade a vida humana, ou o bem da vida, o bem-estar da vida. E aqui, meus amigos e amigas, quando nós vamos percebendo que as pessoas estão fatigadas, as pessoas estão cansadas, vivem a lei como um peso, carregam a lei como se fosse um fardo, elas estão esgotadas, fatigadas. Porque imagine, a qualquer momento você poderia ser pego, você poderia ser punido, você poderia ser flagelado. Se você se equivocasse de algumas práticas dentro do judaísmo daquele momento, você poderia ser torturado. Os líderes ou as lideranças judaicas, fariseus, doutores da lei e até sumos sacerdotes, elas tinham este poder, por incrível que pareça, de julgar e condenar práticas religiosas de pessoas que não viviam adequadamente e torturá-las. Então é importante que saibamos que há uma mudança de postura e, no mesmo tempo, há uma mudança de vivência da lei, de compreensão da lei.
Não é que a lei perdeu o seu valor, não é que a lei agora vai ser descumprida, agora todos podem banalizar na vida em comunidade, na vida em sociedade. Jesus não disse isso, Jesus nunca pregou isso, assim como eu também não estou dizendo isso. A lei, ela é importante. Já pensou um lugar onde não existisse leis, mas sempre que falarmos em leis, temos que entender que lei, ela é sempre para fazer com que nós, no primeiro momento, entendamos que elas são interessantes, elas são necessárias para que nós convivamos fraternalmente. Não é uma imposição, porque tanto da lei quanto daquilo que Jesus está ensinando, então, a partir do seu anúncio, é para que nós entendamos que não há nada que possa sobrecarregar, ou não há nada que esteja acima daquilo que nós já sabemos que é a própria vida. E é interessante, então, meus amigos e amigas, nós percebermos aquilo que Jesus vai dizer ou dirá no Evangelho de Marcos, principalmente ali no capítulo 2, quando ele vai dizer para que serve realmente o sábado. E lembremos que o sábado era uma lei. Então o sábado poderia ser um fardo, poderia ser um peso para as pessoas daquele momento, porque eles tinham que seguir à risca. Não podia caminhar 61 passos, vamos dizer assim, no dia de sábado. Porque, segundo a lei, ela obrigava que você desse apenas 60 passos no sábado. Não poderia fazer nada se alguma pessoa precisasse de você, ou você precisasse também de alguma coisa, você não podia caminhar mais de 60 passos se, para você pedir ajuda, a distância fosse maior desta medida de 60 passos. Vejamos então, meus amigos e amigas, o que Jesus está falando para aqueles e aquelas que estão ouvindo. Suavizar. O sábado, ele foi feito para o ser humano e não o ser humano foi feito para o sábado. Já dizia Jesus lá em Marcos, capítulo 2, versículo 27 a 28. Então leiamos e depois continuaremos com a nossa reflexão. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja como é assim, impressionante nós percebermos que os ensinamentos agora não saem mais da lei dos fariseus e doutores da lei. Não é a lei que vai nos provocar aquilo que nós vamos fazer ou viver em sociedade. Mas isso quer dizer que, então, cada um pode fazer o que bem entende? Até mesmo, assim, agredir ou torturar os outros, como eu dizia antes, que os fariseus tinham esse poder, os doutores da lei e sumos sacerdotes? Não. Tudo isso agora brota do coração de Jesus. Olha que interessante. O coração é o lugar para o judeu aonde habita o divino. É o centro, é a centralidade da vida. Amarás a Deus de todo o seu coração. E dali nascerá toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. Jesus é o próprio divino para nós, cristãos e cristãs. E se ele é o próprio divino, o seu coração é o grande ensinamento, é o grande mandamento, é a grande lei da vida. É dali que nasce não a falta da lei e aí o rigorismo dos líderes ou das lideranças, mas sim do coração de Jesus é a completude da vida. Por que é a completude? Porque desse coração de Jesus, ou deste coração jesuânico, nasce o amor, nasce a compaixão e nasce a misericórdia. Meus amigos e amigas, todas as leis, sejam elas civis ou religiosas, se elas forem incapazes de nos perdoar, de nos entender a nossa fragilidade humana, para nada servem. A lei, como eu disse, só serve para fazer com que nós nos humanizemos. Se elas não forem utilizadas pedagogicamente para nos humanizar, então é inútil a lei. Assim como o São Tiago vai dizer lá
na sua bela carta ou belo escrito, quando diz: é inútil a fé sem a prática. A prática e a fé e a prática se complementam. Não só a fé, porque a fé nos leva à missão, e a missão é viver a fé. Então, meus amigos e amigas, veja como é importante que do coração de Jesus nasce o amor, a misericórdia e a compaixão. E se nós descobrirmos isso de Jesus e como nós podemos fazer isso hoje na sociedade ou vivendo em sociedade, veremos que então esta lei dos fariseus ou doutores da lei e sumos sacerdotes de ontem e de hoje, que utilizam a lei com rigorismo, com punição, ameaça, agressão, nós podemos transformar essas leis pela vivência de Jesus, pelo ensinamento de Jesus, tornar as leis flexíveis, dando ou permitindo a nós, seres humanos, nos humanizar, nos sensibilizar, nos flexibilizar. Quantas mortes aconteceram já no mundo, é só nós vermos a história, por pessoas que foram incapazes de flexibilizar sua vida e seus atos contra alguns equívocos da humanidade. Cometeram equívocos e nós também podemos cometer esses equívocos se nós formos incapazes de utilizar essa lei para fazer com que a lei seja suave, os ensinamentos de Jesus suave, e fazer com que aquilo que Jesus nos ensinou não seja um fardo, mas sim seja algo para a nossa vida, seja algo onde nós possamos viver de uma forma tranquila e no mesmo tempo que a nossa tranquilidade permita e faça com que todos encontrem essa suavidade ou essa tranquilidade. Porque, meus amigos e amigas, muitas vezes nós esquecemos que Jesus, tanto no Evangelho de hoje, quanto nos evangelhos que nós já vimos anteriormente, e nos evangelhos ou textos, né, que nós refletiremos adiante, todos esses textos, ou todo o Evangelho de Mateus, ele tem como fonte de inspiração e de transformação as bem-aventuranças e o ensinamento do monte. Nunca temos que esquecer, ou nunca devemos esquecer, que Jesus seguirá sempre pautado pelas bem-aventuranças e pelo Sermão do Monte. Sempre tendo como pauta, ou sempre tendo como foco ou perspectiva a vida. E como nós então podemos suavizar e aliviar o peso que muitas pessoas estão carregando desnecessariamente. E quando nós encontramos essa beleza, essa suavidade, provavelmente a nossa vida fica mais suave, fica mais fácil para vivermos. Assim como diz o grande teólogo e biblista espanhol Andrés Queiruga, é preciso então nós aprendermos a desenvolvermos uma outra imagem de Deus. Ontem, no Evangelho de ontem, Jesus chamava Deus de Pai. Então, que tal nós também chamarmos esse Deus de Pai, de Mãe, para nos aproximarmos cada vez mais confiante e que Ele exige apenas que nós então possamos aprender que o amor é capaz sim de transformar, junto com a misericórdia, junto com a compaixão e junto com o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Que Deus nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.